Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ana Paula, para quem ainda não me conhece. Hoje é dia 12 de janeiro de 2016. Eu estou aqui agora, são 9h20 da manhã, né? Fazendo a minha devocional com o Senhor, lendo a palavra, meus 10 minutos diários. E eu pensei comigo, eu tô com algum servicinho para fazer aqui de fora, porque hoje deu um belíssimo dia de sol e céu azul. E eu tenho que dar uma limpada aqui numa varandinha. Mas naquela coisa, né? Aquela agonia, né? Vamos resolver. Eu parei e falei, meu Deus, primeiro eu vou ler a palavra. Depois eu toco o barco das coisas que sobrarem. E tô aqui, meus irmãos. Tô aqui tentando administrar o meu dia. Procurando fazer as minhas obrigações. É tanta coisa que a gente tem para fazer todo dia. Mas eu parei tudo, vim ler a palavra pela perseverança. Eu tenho esse hábito de praticar perseverança na minha vida. Não sou um tipo de pessoa que aceita simplesmente, hoje deu, amanhã se der vá bem, se não der amém. Não existe isso mais na minha mentalidade. Eu preciso colocar em primeiro lugar o reino do Senhor na minha vida. Porque eu tô correndo perigo de vida. Ana, o que é? Tá doente? Não, meu querido, não tô doente. É porque enquanto a gente vive na terra dos viventes, se a gente não vigia todos os dias, a gente tá correndo perigo de vida. Porque não precisa muito, meu irmão e minha irmã, para você se perder, sinceramente. Eu vou provar isso para vocês compartilhando o que eu acabei de ler. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Espero que ele fique pequenininho para não tomar muito, né, do tempo de quem está escutando, às vezes, mas se ficar grande é para a glória do Senhor mesmo. Olha só, esse rumor de fundo é minha máquina de lavar roupa. Eu tenho, como eu disse, né, já que tem sol, depois de 3, 4 dias que eu estou aqui sem poder lavar nada, hoje eu estou lavando alguma coisinha. Mas que o Senhor possa abrir o nosso entendimento e nada venha nos perturbar, amém? No livro de Romanos, capítulo 2, do versículo 28 até o versículo... capítulo 1 começa do 28 até o 32. Depois a gente vai para o capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 16. É uma reflexão que eu vou deixar aqui com os irmãos no dia de hoje. Te convido a degustar essa palavra, de pensar muito nessa palavra. Eu acho que você hoje vai ter a oportunidade de analisar a sua vida. Infelizmente, eu tenho visto pessoas que parecem que estão brincando com Deus. Eu tenho visto isso. São pessoas, muitas das vezes, jovens, né, que estão um pouco desnorteadas. E eu tenho visto essa loucura. E hoje eu tenho um aviso para todos esses, tá? Que estão aí brincando com Deus. Não estão levando Deus a sério como ele deveria de ser levado. Você está correndo risco de vida, principalmente na altura do campeonato no qual nós nos encontramos. Nós nos encontramos nos últimos dias, queira você ou não. Pode passar ainda que seja 5 anos para que o arrebatamento aconteça. Eu não acredito, mas justo para chutar, né? Chutar um tempo bem exagerado aí. Mas eu acredito que não demora isso tudo. E a gente está correndo risco. Se você não vigiar, você pode perecer. Olha só. O apóstolo Paulo, ele subiu a Itália, a Roma, e ele foi pregar para os romanos, os cristãos romanos. Ali tinha gentio e tinha judeu. Amém? E aqui ele começa. Entregues os gentios a reprováveis sentimentos. Vamos ver se lendo essa palavra aqui, a gente hoje não identifica alguma coisa. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Eu não vou ler todo o texto, eu vou parar. Olha, essas pessoas, elas desprezaram o conhecimento de Deus. Amado, eu só desprezo uma coisa se essa coisa me está sendo oferecida. Eu não posso desprezar nada que me é oferecido.
Eu não tenho como desprezar uma barra de chocolate se ninguém veio até mim e diz, olha, eu tô te dando essa barrinha de chocolate branco, que é a que eu gosto. Eu tô te dando essa barrinha de chocolate branco, tá aqui, come. Aí eu não desprezo aquilo, não quero, nem olho para aquela barrinha de chocolate. Eu não posso desprezar, meu querido, uma amizade de alguém se essa amizade não me foi oferecida. Eu não posso desprezar um conhecimento qualquer que seja se aquilo não me foi oferecido. Tudo que uma pessoa despreza, primeiramente foi oferecida. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque preste atenção. Aqui está falando que existe uma categoria de homens. Isso não foi só na época do apóstolo Paulo, é em todo o tempo do ser humano na terra. Enquanto Deus ministra na vida das pessoas a oportunidade da salvação. Amém? Então, uma categoria de homens que desprezaram o próprio conhecimento de Deus. Qual que é esse conhecimento de Deus? Basicamente, ele veio em primeiro lugar para os judeus, através da lei, através de Moisés, através da cultura que Deus passou para o povo judaico nos 40 anos no deserto. Todos os povos de lá do povo judeu, naquele período, cada um tinha a sua crença, a sua idolatria, cada um tinha seus deuses, eram culturas pagãs. Mas Deus ele escolheu aquele povo e começou a ministrar na vida daquele povo uma cultura diversa. E se revelou como Deus para eles. E revelou que ele é o Criador de todas as coisas e começou a ensinar para o povo judeu a sua doutrina de vida. Nesse meio tempo, alguns gentios se agregaram ao povo judeu. E ali se estabeleceu um reino, né, do povo judeu na terra, em Israel, Jerusalém, não sei. E chegou, a cultura do Senhor chegou aos gentios através de Jesus Cristo, quando morre naquela cruz. Os apóstolos, então, começam a pregar o evangelho e vem até o apóstolo Paulo, que é considerado o apóstolo dos gentios. É por isso que todas as cartas, e já mais ou menos na metade do livro de Atos dos Apóstolos, eu não sei bem se é a metade, um pouco mais, um pouco menos, você vê a atenção que é voltada exclusivamente para o personagem desse homem, desse apóstolo, o apóstolo Paulo. Porque ele praticamente foi quem levou essa mentalidade de compartilhar a mensagem da salvação a todos os homens que não fossem judeus. Então está falando que todas essas pessoas, elas literalmente desprezaram o conhecimento de Deus. Qual é o conhecimento de Deus? O conhecimento de Deus é a lei, o conhecimento de Deus é, por exemplo, o Sermão do Monte que o nosso Senhor Jesus deixou. Se você quiser entender um pouquinho sobre quais são, né, esses conhecimentos, é tanta coisa, vai lá ler o Sermão da Montanha. E ali você vai ver quando ele fala, né, não matarás, ensina a oração do Padre Nosso, ele fala que os humildes herdarão a terra, ele fala que aquele que tem sede de justiça será saciado, e ali ele ensina muita coisa. Você vai lendo os evangelhos, você vai ver então quais são esses conhecimentos. Você quer saber mais quais são os conhecimentos de Deus? Se você ler o livro de Provérbios, ali você vai ter uma verdadeira faculdade, uma universidade de o que é viver o conhecimento de Deus. Você quer aprender sobre o conhecimento de Deus? Leia Salmos. O livro de Salmos é um espetáculo de conhecimento em essência pura para você. Então, aqui eu não tenho como passar o conhecimento de Deus. Se você para analisar, os homens sérios, as mulheres sérias, né, pregam a palavra verdadeira, o evangelho verdadeiro de Deus. Então, isso tudo engloba o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus, ele não fica na superficialidade só do não matar, não roubar, não adulterar. Mas ele, quando fala não matar, ele fala, por exemplo, da idolatria, ele fala, por exemplo, da mentira, e ele descreve que essas coisas também, aquele que pratica a feitiçaria, são assassinos. O roubar não fica limitado só em você entrar numa loja qualquer e roubar aquela loja, mas até mesmo em roubar o tempo de Deus na sua vida. Quer dizer, a coisa é muito mais profunda quando se trata em conviver com Deus. Eu agora poderia roubar o tempo de Deus, eu poderia estar de sol, tá bonito, eu tô com um pouquinho de dor de cabeça, mas dá para levar o barco na manhã de hoje, são 9 horas da manhã, dá para fazer bastante coisa.
me colocava a lavar lá de fora, me colocava a limpar tudo, passava uma bela hora fazendo um bom serviço, entrava, ia fazer outro serviço, e tototó. Mas e a palavra? Quando que eu ia dedicar ao meu Deus? Quando que eu iria colocar Ele em primeiro lugar? É a primícia do meu dia. Então isso também é roubar, é desprezar o conhecimento de Deus, porque Deus me ensinou, a minha Ana Paula, que eu preciso meditar na palavra. Se eu não ler a palavra de Deus, se eu não buscar o Senhor em oração todos os dias, independente de como está a minha situação diária, eu vou estar transgredindo os mandamentos de Deus. Eu vou estar ignorando o momento de aprender com esse meu Deus. E eu automaticamente vou começar a me inclinar para desprezar os mandamentos de Deus. O conhecimento, que é uma coisa ainda mais ampla do que mandamento próprio dito. Porque, meu querido, olha só, como que o ser humano é vulnerável e susceptível e corrompível. Se eu botar na minha cabeça, tipo assim, que bela manhã de céu azul e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu tenho que fazer serviço antes que o tempo feche, antes que escurece, porque já 4 horas começa a ficar escuro e tototó. Então, em vez de eu ler a Bíblia, eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar o rádio, tem tanto tempo que eu não escuto música, né? Eu vou ligar um rádiozinho aqui qualquer e vou fazer meu servicinho. E ali, meus irmãos, imagina que eu faça isso verdadeiramente. Ligo o rádio numa estação que eu goste e começo a mexer na minha casa. Sutilmente, meus irmãos, eu estou transgredindo o meu tempo com Deus. Porque eu não estou aqui sentada aplicando a minha vida em conhecer, em enriquecer o meu espírito, encher a minha garrafa de óleo. E sutilmente vem Satanás e começa a minar a minha comunhão com Deus. É aonde, meus amados, não num primeiro dia, talvez até já no primeiro. Quantas vezes? E isso não é coisa de 5, 6, 10 anos atrás, não. Coisa de dias. Qualquer dia que eu não vigiei muito. Por exemplo, agora meus filhos ficaram em casa nas férias, meu esposo ficou em casa 3, 4 dias. E eles colocaram a rádio em casa. E eu não vou ser hipócrita aqui, meus irmãos, e falar que eu não gosto de música do mundo. O gostar ou não de alguma coisa não depende da sua opinião. Você gosta ou não gosta. Você não gosta de chocolate ou gosta de chocolate porque você decide ou não gostar. Você gosta e basta. Do que você gosta e basta. E eu tenho um estilo musical ou vários estilos musicais que eu gosto muito. Mas eu não dou mais tanta história, eu já não dou mais tanta bola para esse tipo de coisa na minha vida. Não é tão importante ao ponto que eu precise colocar isso para tocar todos os dias e ficar como era quando eu era do mundo. Tinha meus 15, 14, 16 anos. Eu ainda não era convertida, literalmente falando. Eu ia arrumar casa, eu colocava na rádio. Eu ia escutando rádio e limpando casa. Punha a música bem altinha assim, a gente tinha essa liberdade e ia limpando casa. A hora passava rápido, eu nem percebia o peso do serviço e é uma coisa boa, né? Só que nessa brincadeira a gente acaba transgredindo o tempo com Deus. E nesse meio tempo a gente acaba pecando. É quando a gente sem querer fala de alguma coisa que não devia, ou você pratica algo que não devia, ou você critica uma situação que não precisava ser criticada porque a sua crítica não levou a lugar nenhum. Então, isso tudo é roubar o tempo de Deus. Isso é uma coisa muito séria. E a gente precisa, sabe? Não tem como se culpar, meu Deus, mas se eu parar para ler a Bíblia 10 minutos e depois ainda parar para orar, porque eu já sei que quando começa uma coisa puxa a outra, quando você assusta, você passou meia hora, 1 hora com o Senhor e eu atrasei meu serviço todo. Meu Deus, e agora eu vou ter problema. Olha, Deus, Ele não deve nada para ninguém. Isso é uma coisa que eu posso te dizer com muita tranquilidade. Ele não é o Deus que deve algo para alguém. Se você se entrega para Ele, se você busca o reino dEle em primeiro lugar, todas as demais coisas vos são acrescentadas. Eu posso garantir para os irmãos que eu, Ana Paula, até 12:30, e agora são 9:30 da manhã, daqui a 3 horas, 9, 10, 11, 12, daqui a 3 horas eu vou ter conseguido terminar esse áudio
Eu vou ter conseguido limpar tudo de fora, fazer tudo que eu tenho para fazer, vou ter conseguido cozinhar, vou ter conseguido arrumar minhas camas, posto roupa para secar e ainda feito uma outra máquina de lavar roupa. Eu posso garantir para vocês. Por quê? Porque Deus prospera o meu tempo. Deus cuida de mim. Deus, ele abençoa o que eu faço. E eu falo isso não pela fé somente, mas pela experiência que eu já tenho de algum tempo nessa caminhada. Então, meus amados, tem gente que rouba a Deus, tem gente que transgride a Deus e por aí vai. Então, ignorar o conhecimento de Deus também está envolvido nisso. E é por isso que tem muita gente tola. O que é o tolo? O tolo é uma pessoa que ela não raciocina o nível do perigo no qual ela está se enfiando. Esse é o tolo. O tolo é aquela pessoa que escuta tudo, que aprende tudo na teoria, mas na hora da prática, ela fica tentando mediar um modo de viver o mundo, viver as coisas que o mundo oferece. Ela se coloca em disposição a viver o mundo. Agora, por exemplo, está chegando o carnaval. Apareceu para mim uma oportunidade de eu viajar para a praia com os meus amigos. Mas meus amigos não são pessoas que estão buscando a Deus verdadeiramente. São pessoas do mundo, é um pouco de tudo. Mas sabe, a gente não vai fazer nada não. A gente vai para um sítio a 800 quilômetros da minha casa e ali tem uma bela piscina, tem a praia. A gente vai simplesmente, como desculpa de feriadão de carnaval, passear. Porque eu trabalho, eu vou para a escola, eu não sei o que. Só que aí você está se misturando com pessoas que não estão na mesma força de comunhão que você está. Uma coisa é você falar, tá chegando o carnaval, a desculpa é que eu tenho 3, 4 dias para ficar dentro de casa, porque tá tudo fechado, é feriadão. E eu então me estou juntando com um grupo de irmãos, né, mulheres e homens, que estão buscando a volta de Jesus, e a gente conseguiu alugar um sítio a 800 quilômetros, 400 quilômetros da nossa casa, e a gente então decidiu se retirar para o Senhor. E então a gente vai ali nesse acampamento, ali nesse sítio, e a gente vai orar, a gente vai estudar a palavra, a gente vai louvar a Deus, a gente vai buscar o Senhor numa intimidade que até então a gente não conseguiu até aqui. Olha a diferença. Tem intenção e intenção, e Deus conhece a intenção do seu coração. Eu sei que tem muita gente tentando provar a Deus, fingir de bobo, né? Fazer de bobo, achando que nessa bobeira consegue passar Deus para trás. Toma cuidado, esta noite poderão vir buscar a sua alma. Eu temo muito certas datas, por quê? Porque o bicho tá solto. Você vê que essas datas de festas pagãs, sejam elas quais forem, dependendo da situação, você vê muito acidente na estrada, você vê muita desgraça pelo mundo afora. Então a gente tem que mediar bem aquilo que a gente está fazendo. A gente tem que mediar muito bem, porque eu realmente tenho temor no meu coração. E eu, sinceramente, evitaria fazer alguma coisa extravagante. Porque é dar espaço para o inimigo. Eu sei porque é assim, meus irmãos. É assim. Esse mundo jaz no maligno. Eu acho que a base de vida da pessoa tem que ser a prudência. Se você é uma pessoa prudente, você consegue estabelecer bases mais fortes para você. E é claro, se você tem comunhão genuína e sincera com Deus, você pode ter certeza que o próprio Espírito Santo ele vai te direcionar. Faça isso, não faça. Faça isso, não faça isso. E ali você caminha seguindo o conselho do Senhor. Mas aqui, continuando o assunto, ele está falando isso, o apóstolo Paulo. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. O que é disposição? Não é que Deus empurrou essas pessoas para o pecado, porque a Bíblia fala que Deus é santo. E ele não é tentado pelo mal ou pelo pecado, e automaticamente ele não tenta a ninguém. Então não vem de Deus o mal, não vem de Deus a maldade. Ele não é um ser que manda um bicho na vida de uma pessoa, um espírito do inferno, vai lá e tenta aquela pessoa. Deus não faz isso. Mas Deus é um Deus que ele simplesmente permite ou não permite certas coisas de acontecer na vida do homem. Ele permite, por exemplo, a Satanás, Deus permitiu Satanás de ir provar a Jó.
Deus permitiu, por quê? Porque Deus já conhecia o coração de Jó, vocês podem ter certeza disso. E Deus sabia que aquela experiência terrível pela qual Jó passou iria fazer dele um homem melhor diante de Deus, um homem mais edificado, um homem mais estruturado, e serviria para glorificar a Deus toda aquela situação. Ah, mas então Deus tortura os homens para ser glorificado? Porque se você parar para analisar a história de Jó, matou os filhos dele, matou tudo, acabou com a casa, acabou com a riqueza, encheu ele de doença. Que glória é essa? Deus torturou a Jó? Não. Deus não torturou a Jó. Deus permitiu que acontecesse aquilo. Deus sabia que Jó tinha estrutura para passar por aquilo. E Jó, no final, glorificou a Deus. E Deus restituiu a ele muitas vezes mais. E hoje você pode ter certeza que a glória que vive o nosso irmão Jó no céu é muito maior do que a glória que ele passou nessa terra. Se Deus permitiu que acontecesse o que aconteceu com Jó, Deus sabia que aquilo ali também era necessário na vida de Jó. Porque Deus, ele não permite que venha nada a nós que nós não possamos suportar. E é onde a gente entra naquele território da fé. É de fechar os olhos e dizer, olha, se Deus disse que tal coisa foi porque era justo assim que fosse, eu tenho que fechar os meus olhos e crer em Deus. Então, Ana Paula, você está falando que nós temos que virar pessoas que não raciocinam naquilo que pensam. Quer dizer, a gente vê as pessoas martirizadas pelo mundo afora, então eu tenho que fechar o olho e dizer que aquilo ali é necessário, que Deus então permitiu essas pessoas serem torturadas e morrerem por amor à fé? Amados, a Bíblia fala que tem certas coisas que nos são reveladas em parte. Deus, ele não revela 100% de tudo. Tem certas coisas que a gente não tem como entender agora. E tem tanta base, tanta coisa antiga, tem tanta situação. A base principal é o coração do homem, tá? Que Deus, hoje eu entendo que Deus simplesmente entregou o mundo ao seu caminhar natural. Se o homem pecou lá no Jardim do Éden e depois esse pecado se multiplicou e cada homem que pecou teve prazer no pecado, não pense você, é fácil a gente botar a culpa em Adão. Adão derramou essa desgraça em nós e hoje nós somos desgraçados, né? Enquanto nós não estamos debaixo da graça de Deus e somos salvos por Jesus, somos desgraçados. Então nós somos assim por culpa de Adão? Não, porque você tem prazer no pecado, você quer o pecado, você busca o pecado. Muitas das vezes te é advertido, não faça, porque não está certo, mas você quer fazer porque você gosta. O que Adão tem a ver com isso? Principalmente depois que você passa a ter consciência da situação do homem no mundo, a situação da natureza atual do homem. Então, você está entendendo? É o bom senso que a gente tem que começar a analisar, são tantas coisas, meus irmãos. E aqui Deus, então, ele entrega uma disposição mental reprovável. A disposição por exemplo, você já viu, às vezes, você vai sair, aí você pede uma pessoa, vem comigo não sei aonde. Aí você vem e fala, olha, se você for comigo, lá tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. E aquela pessoa te ignora, te despreza, não quer ir não. Aí no dia seguinte, vão comigo não sei aonde, porque se você for comigo tem isso, tem isso, tem isso. E a pessoa te despreza. Na terceira vez, você vem comigo, é bom você ir, que vai te ajudar, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. A pessoa te despreza, você vira e fala assim, quer saber? Não me interessa mais. Se um dia essa pessoa quer vir comigo, vem. Se não quiser, paciência, que ela siga o seu rumo natural. Eu não vou ficar mais pedindo ela para vir comigo. E ali você entrega essa pessoa a uma disposição natural à decisão dela. Você está entendendo? Deus, até certo ponto, ele insiste com o ser humano, ele se mostra, ele se revela. É o conhecimento de Deus, não só a nível de prática de vida, mas da pessoa de Deus, da Santíssima Trindade, do Espírito Santo, de Jesus. Mas Deus, que conhece o coração do homem, quando ele entende que aquela pessoa realmente não quer saber de nada com Deus, ele lava as mãos, ele fala, ok, você quer ir pelo seu caminho? Vai. Eu não vou mais fazer nada para te impedir. É quando Deus, meus irmãos, literalmente não faz mais nada. Deus não faz mais nada para impedir a vida daquela pessoa. A Bíblia fala que quando cada ser humano nasce, os dias dessa pessoa já estão determinados. Isso significa que Deus estabelece um tempo para cada ser humano. Então, quando nasce a Marinha, né? A Marinha,
Nasce a Maria, Deus fala, essa aqui é a Maria. Ela vai viver 70 anos na Terra. E está estabelecido assim. Ela vai nascer em tal lugar, ela vai ter tal cultura, e não sei o que, não sei o que. Quando tiver um certo ponto da vida dela, eu vou me apresentar para ela e ela vai ter testemunho de mim. E vamos ver o que acontece. A Maria nasce naquele lugar, naquela região, foi determinado 70 anos de idade para Maria, ok? E Deus está lá, observando a vida da Maria, quando ela cresce, a educação que ela recebe influencia muito, né? Mas nem sempre justifica a desgraça final da pessoa. Por exemplo, quando eu era criança, eu passei aperto com meu pai alcoólatra. A minha mãe não tinha estrutura nenhuma para me ensinar algo de bom. Minha mãe só trabalhava para alimentar a minha irmã. Eu posso dizer que nós crescemos muito julgadas, literalmente falando, porque infelizmente a gente não teve esse lado paterno e materno que nos solidificou em tantas coisas. E, infelizmente, a gente colheu muito por causa desse erro, mas chegou um momento em que eu tive a condição mental adulta de decidir o que eu vou fazer. Eu vou ser uma pessoa que vão me enfiar no cigarro? Eu vou me enfiar na bebida? Eu vou ser uma prostituta? Eu vou ser uma bagunceira, uma baderneira? Eu vou ser uma vagabunda? Eu vou viver como vai? Eu não vou na escola, eu não vou saber nada? Ou eu vou ser uma pessoa por bem? Ou eu vou ser uma pessoa que vai ser algo na minha vida? Vou crescer, vou vencer, vou dar certo. Vou trabalhar em vez de roubar? Eu vou estudar em vez de ficar jogando pro alto? Um dia uma tia falou para minha mãe, Isabel, que a Ana Paula e a Luana, elas vão ser duas pessoas piores do que você. Você faz faxina na casa dos outros e elas vão ser assim também, a vida inteira delas, vai ser igual a você. Era o desejo dessa tia torta, porque ela não é tia de sangue. Nossa, ela julgou essa, entre parênteses, praga. E minha mãe uma vez comentou comigo e com a minha irmã, nós não aceitamos, não. Não vamos ser assim, pelo contrário. E glória a Deus, nós temos vencido com muito sacrifício e dificuldade, mas a gente está enfrentando um leão de cada dia. Então, meus amados, eu não posso botar a culpa na mamãe e no meu papai porque a minha vida deu ou não deu certo. Chegou um momento que eu tive estrutura para caminhar sozinha. Eu posso pôr culpa na minha mãe se quando eu era bebezinha ela não me deu de comer na boca e eu cresci raquítica, anêmica. Isso não foi o que aconteceu comigo, minha mãe cuidou muito bem, mas justo um exemplo. Mas a partir do momento que eu tive estrutura para pegar a colher e comer sozinha, eu não posso mais culpar minha mãe. Você pode culpar sua mãe se quando você era bebezinha ela te deixava sujar as fraldas e você ficava o dia inteiro sujo e pegou doença, pegou, irritações. Mas você já não pode mais culpar sua mãe do dia que você aprendeu a ir no banheiro sozinho. Depende só de você, de se limpar, de se cuidar. Então, nós temos um momento em que nós temos que fazer uma escolha na vida. Qual é a minha escolha? Eu vou ser uma pessoa responsável e séria ou eu vou ser uma baderneira eternamente? E é isso que Deus faz com o ser humano. Então, a Maria cresceu, recebeu certo material dos seus pais, chegou um momento que ela pôde decidir, ela pôs na balança ou não. E se ela seguiu o caminho do tolo, ela não mediu os maus no qual ela estava se colocando. São pessoas que brincam e arriscam a vida todo dia. São os tolos. Mas pode ser que ela decidiu ser uma pessoa mais séria. E ali Deus então começa a rodear ela, dando a ela a oportunidade de conhecê-lo através da pregação da palavra do Evangelho. É onde, de algum modo, Deus se revela para cada um. E tem vários modos de Deus se revelar para cada um. Não é só você indo numa igreja. Deus, ele tem os seus 1000 modos de tocar o coração do homem. A estrada que leva a Cristo, a salvação é Cristo, é uma só. Mas o modo como Deus toca um coração são nas suas 1000 formas. Tem aquele que vem pelo amor, tem aquele que vem pela dor, tem aquele que sente uma música muito linda, um louvor, e aquilo ali quebranta ele então se interessa. Tem aquele que Deus fala diretamente, tem aquele que vai vendo as situações da vida e simplesmente se simpatiza pela palavra e começa a ler as escrituras e se converte. Tem várias situações diversas. Você sabe como você veio para Deus.
E ali então, meus amados, aquele que chega o momento que o coração vai tendendo a amar aquilo que é Deus. E ali Deus vai se aproximando cada vez mais e vai te atraindo, vai te ajudando, vai te abençoando, até o dia que a ficha cai, você entende que Deus é o único caminho de salvação para você, e você se rende ao altar do Senhor, você se rende ao Senhor, você entrega a sua vida, você se arrepende, o Espírito Santo entra, e o reino de Deus passa a estar dentro de você e você está salvo. Mas tem o caso daqueles que recebem e ignoram, desprezam. Quantos e quantos são os casos de pessoas que dizem, eu vivi na igreja há muitos anos, eu até participei do louvor, mas depois eu desviei. E eles falam desse desviei com tanta facilidade. Eu desviei. Eu ainda vou na igreja, mas não é igual foi numa época. Para mim não é mais. Se dá para ir, dá. Se não dá, não dá. Mas não só o caso da igreja. A Bíblia eu não leio, porque o importante é que eu fui pelo menos uma vez por mês na igreja. Tem pessoas que acham que a um culto, a uma igreja, é fazer um favor para Deus. Tolo. Porque isso não é favor, não. Deus não precisa da sua migalha. Deus não precisa que você vá lá prestar um culto falso e muito mal andado para Ele. Deus não procura gente assim. A ponto que aqui Ele está dizendo, Ele então entrega essa pessoa uma disposição a pensamentos e atitudes e uma natureza errada. É onde Deus, eu posso usar essa expressão, é uma expressão um pouquinho pobre, mas ela vai direto ao ponto. Enche o saco, basta. Você não quer? Basta. Vai pela sua estrada que eu vou pela minha. Eu tenho aqueles que me querem, mas se você não me quer e está desprezando tudo que eu estou te dando, principalmente o meu filho que morreu na cruz, vai pela sua estrada. É onde Deus literalmente, meu amado, minha amada, lava as mãos sobre você. E Ele te deixa. Ele não para mais para tentar te salvar do perigo. É como se alguém está caminhando numa estrada e aí aparece um sinal. Essa estrada chega num momento que ela para, ela acaba. Só que ela não acaba numa parede, ou ela acaba numa estradinha de terra, ela acaba numa paisagenzinha assim que você pode frear e voltar para trás. Não, ela acaba numa ribanceira. E se você não observa os sinais lá no início e você começar a correr, você depois não tem tempo de frear e vai cair na ribanceira. Deus, Ele é o sinal, é a sinalização. Atenção, toma cuidado, freia, vai devagarzinho para ter tempo de frear, volta, desvia, tá. Chega um ponto que teve todos os anúncios e chamados possíveis e impossíveis. E você vai, não, eu sou forte, eu desafio. Essa estrada não é ribanceira nada não, isso aqui é só encheção de linguiça, eu vou e basta. E ali você enfrenta o perigo, isso é loucura, se você é uma pessoa radical, tome cuidado. Chega um momento que a sinalização acaba, porque quem colocou a sinalização pensa, a esse ponto, quem está vendo essa sinalização já desistiu e voltou para trás. Só um louco continuaria a arriscar aqui, a desobedecer essas advertências. Então basta, daqui para frente eu não posso sinalizar mais, porque não tem sentido. Se uma pessoa que tem bom senso lê até aqui, ela vai entender que realmente, às vezes ela até vê que realmente a estrada está ali, não tem mais jeito, é perigoso, é uma ribanceira. Lembrando que uma ribanceira não é perigosa só na pontinha, ela já pode ser perigosa um pouco antes, porque pode ser que aquele pavimento daquele resto de estrada está meio gasto por debaixo, pode ser que desaba, porque não tem nada que arreja, que essa estrutura, que assegure. Olha só o perigo da vida dos loucos. É aonde essa pessoa tola, não, eu vou passar assim mesmo. E ela vai. E ali, meus amados, na hora que ela quer frear, ela não consegue, e ela cai. Olha que tem muita gente que nem freia, cai direto. E sabe quando ela percebe o mal que ela causou a ela mesma? Quando ela está lá embaixo na ribanceira, terminando de morrer, toda quebrada da cabeça aos pés, cheia de sangue, dores indescritíveis. Isso aí acontece com quem já está no inferno. São os loucos que caem no inferno a velocidade máxima. Eles arrebentam com todos os sinais, eles desafiam até o último momento, o cede o chão, eles caem no inferno. E lá agora eles estão chorando, gemendo e clamando por misericórdia. E não tem mais quem os escute. Então Deus, quando Ele fala, Deus os entregou uma disposição mental reprovável, é isso. Aqui Ele começa agora a destrinchar o que é essa disposição
mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Cheios, olha só, cheios, não é com injustiça ou com toda injustiça, não, cheios de toda a injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, de homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus. O que é ser aborrecido de Deus? É estar de saco cheio de Deus. Em resumido, são pessoas que quando você fala, olha, isso que você está fazendo está errado, Deus não se agrada. Mas que Deus? E são os que blasfemam contra Deus. São essas pessoas malucas que tratam as coisas santas de Deus como nada e ridicularizam as coisas de Deus, profanam as coisas de Deus, desafiam a Deus, escarnecem de Deus. Insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, inventam a maldade. O que é que nós vamos fazer agora para prejudicar aquela determinada comunidade? Você veio na política, agora nós vamos inventar uma lei que prejudica a criançada, porque a gente quer fazer maldade. Tem gente que faz, é assim, meus amados. Não pense que todos esses loucos que estão enfiando lei louca aí no mundo, eles fazem na ignorância. Muitos fazem já com disposição a praticar maldade mesmo. Eu quero ver o circo pegar fogo, e nós temos poder para fazer isso, vamos fazer. Bah! Joga no ventilador, vamos ver no que dá, os palhaços sofrendo. Oh, meus irmãos, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural. A afeição natural, meus amados. O que é afeição natural? Deus, quando ele criou o homem e a mulher, ele criou homem e mulher, fêmea e macho, basta. Assim como ele criou todos os animais na terra, tudo que vive é fêmea e macho. Salve alguns seres aí que são hermafroditas, né? Mas falando do ser criado à imagem e semelhança de Deus, homem e mulher, macho e fêmea, acabou. Mas aqui ele fala, sem afeição natural. Afeição é quando você se apega a alguma coisa. E a afeição natural do homem é se afeiçoar à mulher. E a afeição natural da mulher é se afeiçoar ao homem. E se casarem, reproduzirem, gerarem a família estabelecida por Deus. Mas quando a afeição muda, não é mais natural, quer dizer, não vem da natureza da pessoa, do ser, do homem ou da mulher, fêmea, macho, eles então começam a se afeiçoar por seus próprios sexos. É onde homem gosta de homem, mulher gosta de mulher. A coisa mais engraçada, que parece uma palhaçada, e eles não percebem isso aqui. Olha só. Você pega, por exemplo, um cara e ele fala, eu vou virar homem, eu vou virar mulher, vou ser gay. Aí vai, faz cirurgia, transforma, tira tudo que tem, se transforma em mulher. O corpo físico é o corpo de uma mulher. Se ele tem o órgão sexual masculino, ele consegue, através de uma cirurgia, gasta um tanto de dinheiro e consegue ter um órgão sexual feminino. Não vai ter útero nunca, mas o que é de fora vira, né? A mulher consegue implantar nela um pênis, né? Então eles conseguem, eles viram homem, homem vira mulher, mulher vira homem. Outro dia passou na televisão, olha que coisa absurda. O homem e uma mulher, ok? Eles se casaram, era um homem casado com uma mulher. Na natureza deles, era um homem e uma mulher. Só que aquele que era homem transformou-se numa mulher, fisicamente falando. E aquele que era mulher se transformou num homem. No fundo, era homem e mulher. Ah, não está em pecado? Está em pecado, porque eles mudaram aquilo que Deus estabeleceu. Mas, no final, na prática, é um homem com uma mulher. Só que eles trocaram os papéis. Teve um outro caso também, de um que era homem e se transformou numa mulher. Era mulher e se transformou num homem, era um russo. E mostrando na televisão, gente, virou um homem. É um homem. É um homem caminhando na rua, qualquer mulher apaixona. E ele conseguiu implantar até o tal do pênis também. É um homem perfeito, muito rico. Um atleta russo muito rico, fazia ginástica olímpica, e ele foi transformando o corpo, virou um homem elegantíssimo, bonito, que eu não acreditava naquilo que eu vi. Eu falei, gente, é impossível, isso é um homem. Virou um homem e arrumou uma namorada mulher. Aquela mulher, que era a namorada dele, estava apaixonada pelo externo, né? Pelo aquilo que ele se transformou. Então é uma ilusão, porque no fundo, aquela mulher não estava com
com uma mulher, ela na cabeça dela, ela tá com aquele personagem que se transformou num belíssimo homem, porque é rico, bonito, mas ele é uma mulher e tá com outra mulher, então são duas lésbicas. É confusão, é bagunça, e disso para pior, a coisa tá totalmente sem controle, tem uma confusão que você não entende. A gente, se começa a falar muito disso, a gente até se perde de tanto que é confusão. E aqui Deus fala que entrega essas pessoas e elas vão se enchendo daquilo que elas estão cheias. É onde você vê pessoas dizendo, eu tenho que experimentar tudo de bom na minha vida, porque a vida é uma só. Olha que mentira, olha que engano que Satanás colocou na cabeça das pessoas. A vida é uma só. Olha só, meus irmãos. Então vive cada dia como se fosse o último. Faz o máximo. Aproveita. Joga-te de cabeça. Esbalda-te. Porque a vida é uma só. Depois que você morrer, acabou. Não é assim que a gente escuta. E muitos vão nesse conselho. E aí, hoje eu sou uma mulher e eu gosto de homem. Cada dia eu vou com um pra cama. Tanto, eu não devo nada para ninguém, eu sou solteira, eu não estou fazendo mal a ninguém, eu pago minhas contas, por que eu não posso viver novas aventuras? Tem mulher que fala, a coisa é minha lá, o órgão sexual é meu, faço dele o que eu quiser, não devo prestar conta para ninguém, está enganada, tem que prestar conta para Deus, está em fornicação e prostituição. Aí chega um dia, aparece uma mulher, a sua amiga tá lá, tá vendo? Olha só aquela menina lá, sabia que ela gosta de mulher? Ah, sim, gosta de mulher? Ah, não, mas eu gosto de homem, cada dia eu durmo com... Ah, tá, mas basta, né? Então me perdoe, irmã, me tocou a campainha. Enfim, é isso. Você tá entendendo? E aí a mulher, tá certa, sabe? Todo dia eu vou com um homem diferente. Hoje eu vou fazer o seguinte, vou com outra mulher. Vamos provar uma experiência nova. Vamos ver como é que é. Tanto ela é bonitona, parece que é limpa. Vai. E disso pra pior, meus irmãos. Vocês sabem como é que o mundo tá girando. E aqui vai falando, olha, sem afeição natural e sem misericórdia. Me chegou esse vídeo ontem, né, do menininho sendo raptado, um garotinho sendo raptado por 2 motoqueiros. Aqueles caras já sabem o que ia acontecer com aquele menino. Aqueles caras já fizeram não só com uma, mas quantas crianças eles raptaram. Sabe, aqueles caras viram o desespero daquela criança na hora que eles pegaram ela, puseram na moto. Aqueles caras entendiam o que ia acontecer, o sofrimento que eles iam passar àquela criança. E talvez aquela criancinha, me deixa embora, mamãe, papai, me socorra, ajuda, chorando, desesperado. Mas aqueles caras, sem misericórdia, entregaram aquele menino para o matador. E isso está acontecendo no mundo inteiro. Basta ver o ISIS, que sinceramente, eu acho que o negócio ali está além da humanidade. Eu acho que no meio daqueles seres humanos que vão se adeptos, né? Eles vão se somando a esse movimento louco de homens que, sinceramente, não se entende. Tem coisa muito além do ser humano ali no meio, misturado com aquele povo. Nós estamos como nos dias de Noé e com certeza tem de tudo ali dentro. Mas não existe misericórdia. Quantos homens foram mortos? Quantas famílias foram mortas? Quantas fotos você vê aí pelo Google de crianças decapitadas, aí eles vão colocando uma do lado do outro, e aí tira aquelas fotos com facão mostrando, eu sou forte, eu mato essa raça que não é fiel ao meu Deus, Alá. Sem misericórdia. E aqui está dizendo, é o resultado de pessoas que desprezaram o conhecimento de Deus. Mas olha só, ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Porque no fundo, meus amados, ainda que você vê um ser humano próprio bestiado, é uma pessoa que já não pode mais ser considerada humana, no fundo eles sabem, isso aqui é anormal. Eu não faço o que fazem todos, aquilo que eu pratico não é normal. Isso aqui não agrada o Deus dos católicos, o Deus dos cristãos, o Deus dos judeus. Eles todos sabem. Todos eles sabem. Isso aqui não agrada o Deus dos cristãos. Eles sabem. E a gente tem que lembrar e levar em consideração que o berço da humanidade é bem cristão. A Europa é base cristã. As Américas, berço cristão.
Você vê o espírita na família hoje, você vê o kardecista, você vê aquele que segue a doutrina do Seixonoye, você vê, mas o berço deles, a mamãe era católica, papai era crente. A mamãe, minha tia era católica. Tem sempre alguém religioso na família, no Brasil, nos Estados Unidos, em peso. Os Estados Unidos é um país basicamente cristão. Você vê a Europa, tem sempre essa base, Jesus Cristo é o símbolo daquele ser crucificado na cabeça de todos. Não sei no Oriente, eu não posso falar daquele povo, né, do Japão, da Ásia em peso, né, desses países Marrocos, porque realmente é um mundo desconhecido para mim, Ana Paula. Mas você vê o apóstolo Paulo pregando o evangelho na Ásia Menor. Aí fala de Turquia e de outras cidades que hoje a gente escuta o nome por aí. O evangelho foi pregado, meus amados. Ele chegou até os confins da terra já. Ele saiu da Ásia através do apóstolo Paulo e dali ele foi proliferando. Você quer mais do que aquele etíope, né, que foi ter no caminho de Emaús. Não, aí eu já estou fazendo bagunça. Aquele moço etíope, ele veio adorar a Deus, mas ele veio da África. E ele voltou para a África. Que teve um apóstolo que foi arrebatado quando foi embora. Depois que fez ele ser batizado, aquele apóstolo foi arrebatado para uma outra parte da terra, lá não sei aonde, e aquele etíope voltou para sua terra. Você já ouviu falar dos judeus africanos que estão aí pela África? São os mais antigos, né? E até voltaram para Israel. Tem a foto aí de um bando de judeus, um tanto de pessoas judias, todas negras, africanas. O evangelho foi pregado, meus amados, no mundo inteiro, nas tribos indígenas. Todo lugar tem sempre uma palavra, Jesus, em giro pelo mundo. Hoje ele está voltando, porque hoje o brasileiro acha que ele tem que levar o evangelho para a África. O brasileiro ele acha que ele tem que levar o evangelho para alguns países europeus, porque no norte da Europa não tem, é tudo gente que não tem religião, é tudo ateu. Recorde-te, os maiores pregadores saíram da Inglaterra, da Europa. Paulo pisou em Roma. Então, meus amados, é um giro cíclico que está acontecendo no mundo. O evangelho foi pregado já. Ele ainda vai ser anunciado até o fim. Ele vai ser anunciado até o fim. Mas ele já foi falado. O evangelho foi pregado. Tanto é que você vê na China. A China tem a igreja cristã. Tem cristãos sendo mortos, perseguidos na China, na Coreia do Norte. No Japão, você vê cristãos. Na Austrália. Na Tanzânia, que está acima da Austrália. Em todos os países do mundo, a Europa em peso teve o evangelho. Mas eles negaram, meus amados. Eles com o tempo foram negando o evangelho, foram se esfriando, foram se afastando. E a mente foi ficando cauterizada. Agora está acontecendo no Brasil, hein? O Brasil hoje está entrando na apostasia. E se Deus permitisse que o Brasil e o mundo inteiro caminhasse nesse planeta como ele se encontra agora, mais 100 anos, mais um século, você pode ter certeza que daqui a 100 anos o Brasil estaria tão pior, cristianamente falando, do que hoje você encontra um país completamente ateu aqui na Europa. Eu acredito que se Deus permitisse esse mundo como ele está caminhar mais 100 anos, daqui a 100 anos Jesus já não seria mais um nome conhecido. Porque ele já está sendo abolido de várias escolas, de várias organizações governamentais. Nos Estados Unidos, Obama não fez uma lei lá, porque dentro do exército estadunidense já não pode mais ter Bíblia, já não podem mais falar de Jesus. Olha aí. Então, é um ciclo. Satanás, ele sempre trabalha assim. Ele vai minando os povos. E aqui fala, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, porque, como eu disse, todos receberam. Olha, uma coisa eu acredito, Deus ele não manda ninguém para o inferno como uma vítima. Ninguém nasce nessa terra e morre nessa terra como vítima de Deus. Porque ainda que seja um índio que nasça numa tribo dentro da Amazônia, lá onde ninguém chegou, Deus se revela para essas pessoas, porque ele é justo. Ele pode não se revelar como Jesus Cristo da cruz que morreu naquele... Ele pode, porque tem casos de pessoas que moram em situações assim anormais no mundo,
tá? Que não tem contato com a humanidade normal, e quando acontece de sair fora, tem esse testemunho de Jesus. Tem testemunhos lindos se você olhar na internet, mas ainda que não chegue a esse nível, essas pessoas, elas têm uma consciência. E a Bíblia fala que Deus julgará muitos pela sua própria consciência. Ana, então Jesus não entra nisso? Não sei, meu amado. Aqui eu acredito que nós entramos naquela barreira dos mistérios insondáveis de Deus. Mas Deus, ele garante nas Escrituras que ele é justo. Ele garante. E se eu continuar lendo aqui, vocês vão ver como é que é. Então, olha só. Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem, aonde esses homens pecadores estimulam a outros a pecar. Ensinam a outros a pecar. É o prazer deles. Portanto, és indesculpável o homem quando julgas. Aqui ele entra no capítulo 2, que o meu título é Os gentios e os judeus igualmente culpados do juiz de Deus. Aqui é onde entra esse texto que Deus fala assim, Deus não faz acepção de pessoas. E aí todo mundo que é malandro, e me perdoe usar essa expressão, mas todos os malandros cristãos botam isso como uma lei. Deus não faz acepção de pessoas. Então, se eu sou gay, Deus me leva para o céu porque eu sou gay, eu nasci assim. Deus não faz acepção de pessoas. Eu sou um assassino, mas eu vou na igreja, mas continuo sendo assassino. Mas Deus não faz acepção de pessoas. E começam a distorcer a palavra. Olha essa acepção, o que significa? Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas. Porque todo mundo julga todo mundo na terra, né? Quem quer que sejas, porque não no que julgas o outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. É quando eu viro para uma pessoa, aponto o dedo para ela e falo, você é mentirosa, você está errada, você é mentirosa, Viro as costas, vou lá, toco o telefone, eu atendo. Ah, seu marido tem casa? Não, meu marido tá não. E meu marido tá lá no quarto, lá, e eu não tá não. Então, eu mentirosa julgando uma outra mentirosa. Tem aquela palavra que diz, né? Tolo. Por que não tire... Está falando do cisco no olho do teu irmão e no seu olho tem uma trave. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Então, nós já sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. É a justiça de Deus sendo destrinchada aqui nesse texto para nós. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrará dos juízos de Deus? Olha aí, o sujo que fala do mal lavado e se sente dono da verdade, mas ele pode praticar o que não presta, mas julga o que pratica, porque... E aqui Paulo fala, você acha que você se livrará do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é o que te conduz ao arrependimento? Porque se você para analisar, meu irmão e minha irmã, você observa que Deus, ele é bom, ele é tolerante, ele é longâmino conosco, comigo, Ana Paula. Porque eu sei que até o dia do arrebatamento, se eu for arrebatada única e exclusivamente pela misericórdia de Deus, eu tenho consciência disso, eu persevero, mas a mim mesma eu não posso me garantir. Ah, eu vou subir no dia do arrebatamento pela força do meu braço? Não. Eu tenho total e plena consciência, meus irmãos, que se eu subir no dia do arrebatamento, apesar que eu estou aqui no canal os últimos dias antes do fim, eu termino isso aqui, eu fico em oração, eu vou fazendo sempre essa coisa de estar em comunhão com Deus, mas eu sei, bem sei, que se eu ainda assim for arrebatada, é porque Deus tem misericórdia da minha vida, e por um motivo que só Ele sabe, Ele me encontrou justificada para subir. Porque eu sei, meu amado, eu peco. Eu sou pecadora, eu peco, eu falho. Eu estou aqui agora usando a minha boca para glorificar a Deus através da palavra de Deus, mas eu não posso garantir para os irmãos que daqui a 2 horas, 3 horas, eu não vou usar minha boca para falar uma besteira, para falar uma mentira, não, porque nesse último tempo eu observo que eu praticamente não estou falando mentira, hein? E se eu falei mentira, é uma coisa própria estúpida que quase que nem percebe, mas eu percebo.
Ainda que seja uma mentirinha boba, eu percebo que eu estou mentindo. Eu não vou estar aqui falando que não, eu menti sem querer. Não existe o sem querer para mim. Qualquer coisa que eu faço porque eu quis. Porque naquele exato momento eu julguei ser a coisa mais prática para resolver um certo problema. Então, a mentira pode habitar em mim, sim. Pode ser que daqui a 3 horas, meu marido chegue em casa, eu comente alguma coisa que não era bom. Pode ser que eu não seja justa com meus filhos hoje quando eles chegarem em casa. Tem tantas coisas, meus irmãos. A gente é susceptível. A carne ela é sempre preparada para pecar. É onde eu preciso me encher de Deus, é onde eu preciso ter comunhão com o Senhor para que eu não permita que a minha carne me domine. É onde Paulo fala em Romanos, faço o que eu não quero e o que eu quero eu faço. Quem me livrará desse corpo da morte? É a misericórdia de Deus. Então eu vejo comigo um Deus bom, um Deus longâmino e tolerante, porque Ele ainda tolera meus pecados. Porque quando Ele olha para mim, Ele vê uma Ana Paula que ainda está num corpo caído. Então Ele sabe, a natureza que está nela hoje é a do meu Espírito Santo que habita dentro dela. Mas existe também a natureza do corpo do homem caído. É onde a Bíblia fala, o Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito. Então Deus tem consciência que nós estamos numa condição dupla. Nós estamos espiritualmente prontos. Mas na carne, a Bíblia fala, a carne é fraca. Às vezes até a falha de não buscar a Deus como eu deveria e gostaria é porque a carne é fraca. Então Deus ele vai tolerando e sendo longâmino conosco. Quantos de nós ainda temos pecados que a gente ainda não conseguiu se livrar? Acontecem certas coisas conosco que a gente ainda não teve estrutura para conseguir se livrar definitivamente. Às vezes você ainda não consegue ter esse compromisso com Deus. E, de certo modo, isso é um pecado. Porque você está transgredindo a comunhão com Deus. E isso te leva a pecar ainda mais, a piorar ainda mais a sua natureza. Porque se você está fraca espiritualmente, a sua carne vai crescendo. E isso vai te trazendo a pecados. É onde muitas pessoas voltam ao próprio vômito. E está lá em Apocalipse. Cuidado para aquele que volta. Pode o cão voltar ao seu vômito? Então Deus ele é bondoso, tolerante e longâmino com todos nós, até certo ponto. E ele fala, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento, porque é onde a gente cai em consciência, poxa, meu Deus, eu estou pecando ainda, ou poxa, meu Deus, eu pequei, me perdoa. E aí é onde você tem aquele tempo para voltar e consertar. E a cada dia que passa você vai se aperfeiçoando. É onde a Bíblia fala que nós somos transformados de glória em glória, de fé em fé. Essa glória, cada vez que você supera uma fraqueza, cada vez que você consegue quebrar uma barreira que você até então praticava e você vence aquilo, você é mais uma vez recebido numa situação gloriosa. A glória, eu imagino essa palavra muitas das vezes como uma comemoração, como uma condição, um estado de melhora inexpressivo, quer dizer, não tem como expressar a transformação de glória em glória. Porque quando você é transformado em uma certa situação da sua vida e você nunca mais volta a praticar aquilo, então aquilo é uma situação de glória. Às vezes você era uma pessoa que não conseguia ficar sem pecar sexualmente, era mais forte do que você. Muitas das vezes você estava ali pecando sexualmente falando, praticando o ato e chorando. Mas estava ali se insistindo, porque aquele prazer você precisava como uma droga. E você chorava fazendo aquele mal a você mesmo. Depois você terminava, chorava, se lamentava com Deus e falava, eu sou sujo, eu sou impuro, Deus, eu não posso nem falar com o Senhor. E aquilo ali foi por anos e anos e anos na sua vida, até um dia que o Espírito Santo, miraculosamente, tirou aquele desejo incontrolável de você. Ele tirou aquilo. E de repente, como num piscar de dedos, você simplesmente tem domínio sobre aquilo e você não quer mais. Você não tem mais aquela necessidade, aquela dependência de tocar naquilo e pecar de novo. E você então percebe, estou curado desse pecado. Tantos pecados tem, mas esse acabou. Eu não tenho mais desejo de pecar nisso, eu não tenho mais
Eu não quero, não me sinto mais vontade, eu não preciso mais disso. E você vê, passa um dia, passa 2, uma semana, 2, passa 3 meses, 4 meses, e você se sente literalmente liberto daquele pecado em particular. Então esse ato foi uma transformação gloriosa a mais da sua aproximação do céu. E ali você então crê, eu estou livre daquele pecado. Aquilo não faz mais parte da minha vida, eu fui liberto. Eu não conseguia, mas Deus fez um milagre e me curou daquele vício, daquela dependência. Daquele momento em diante, meu irmão, se você volta a praticar aquele pecado, pode até deslizar um dia ou outro, às vezes até tem gente que peca só para testar. Será que realmente eu estou livre? Deixa eu ver o que eu tenho. Tem casos assim. Pessoas que foram libertas do cigarro e aí sabem que não querem mais, aí passam um bom tempo a favor de fumar um cigarro só para saber qual que é o efeito que aquilo faz. É claro que você brincar com uma roleta russa, viu? Mas são situações que eu estou só compartilhando que acontecem na humanidade. Ela vai, pega o cigarro, fuma, vamos ver o que acontece. Ai, que nojo, não gostei. Aquele pouquinho de gozo ainda tinha, mas não presta, eu não quero mais. É onde você tem certeza, realmente eu fui liberto desse pecado. É assim que Deus age, meus irmãos. É na longanimidade, na bondade e tolerância que Ele vai te trazendo ao arrependimento. É onde você entende, eu estou livre. Deus cuidou de mim. E aí você é transformado, mais um patamar você sobe na sua vida. É mais um patamar de glória, porque nós seremos glorificados. O livro do apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, acho que é aqui mesmo, eu vou chegar nesse ponto daqui a pouco, não hoje nessa palavra, mas na leitura do livro de Romanos, é quando ele fala que nós seremos completamente transformados. O que era corruptível será glorificado. Então, a glória final, quem vai dar é Deus no dia do arrebatamento, no dia da ressurreição dos mortos. Então, cada vez que você vence um pecado, cada vez que você vence uma barreira, você sobe um patamar versus o céu. Se você para observar o santo, ou os santos, eles vão ascendendo e não descendendo. Quer dizer, eles vão subindo em nível de vida, em qualidade espiritual. Eles vão se aproximando cada dia mais de comunhão com Deus, de Deus. Eles não ignoram os conhecimentos de Deus. Então você vai sendo liberto cada dia, você vai se aproximando na estatura de Cristo. É onde você um dia será nessa própria estatura encontrado. Mas, segundo a tua natureza, aí aqui ele volta falando com os ímpios, né? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juiz de Deus. Dureza de coração. Olha aí o coração inclinado, que a Ana Paula fala sempre. Olha o coração inclinado. É onde você vê que você está errando, não está legal, não tinha que ser assim, mas você insiste, não, eu quero fazer isso mesmo. E aí o Espírito Santo, né, porque é ele que convence o homem do pecado e do juízo. Não que você é salvo ainda, mas o Espírito Santo convence a todos. Ele fala com todos, ele dá o testemunho no coração do homem. E ali ele traz no seu coração esse peso. Não faz isso não, isso está errado, isso não é normal, isso não agrada. Isso vai contra a maré natural da sua natureza. Para um ímpio, o Espírito Santo talvez use esse tipo de frase. Olha, você é um homem, por que você está indo com outro homem? No início, né? No início, no primeiro momento, na experiência, do experimentar na cabeça de uma pessoa que começa a virar a natureza normal dela. O Espírito Santo fala, isso aqui, olha para você ver, isso não é natural. Isso, até um tempo atrás, era um tabu. Isso não é segundo a natureza humana. Se você for com esse cara, você não pode gerar um filho, você não pode fazer uma família. Não é assim, não é nem bonito, olha para você ver, não tem sentido, não casa, não tem harmonia. Aí a pessoa olha e fala, não, eu vou fazer assim mesmo, eu quero experimentar, eu tenho que viver a minha vida. E aí vai, e dure, o coração é duro. Sabe como que Deus endureceu o coração de Faraó? Quando Moisés ia até ele todas as vezes e pedia para deixar o povo sair, ele endurecia o coração e fala, Deus endureceu o coração de Faraó. Sabe como que Deus endureceu o coração de Faraó? Eu creio, Ana Paula, creio que Deus endureceu o coração de Faraó. Estou ficando sem voz. Quando ele não mais o convencia na sua consciência
que aquilo que ele fazia estava errado. Cada vez que acontecia uma praga, Deus simplesmente não falou com ele, olha, tá vendo? Essa praga aqui é porque eu sou o Deus deles e eles estão falando a verdade. Não precisa fazer seu povo sofrer, liberta esse povo, você não precisa. Você tem mão de obra egípcia, você tem tudo, você pode fazer. Deus simplesmente não convenceu, não falou nada. Deus ficou em silêncio. Cada vez que acontecia algo ali para o faraó, Deus ele não intervinha através do Espírito Santo na consciência do faraó, entre valores justos e errados. Deus ficava calado. E Faraó era muito orgulhoso, era muito vaidoso. Todos esses líderes de todas as épocas, se você vê, todo rei, toda rainha, todo presidente, todo líder, eles têm orgulho. Tirando Davi, alguns casos a gente pode ver aí teve outro dia eu recebi uma mensagem dizendo que tem um prefeito de uma cidade, não sei de onde, ele pegou a chave da cidade e consagrou a Deus e deixou um documento feito em cartório, que ele decretou que aquela cidade ali, Deus era o Senhor daquela cidade. Mas são casos raríssimos, você vê. É quase impossível você ouvir a história de um líder político, um prefeito, um governador, um presidente, consagrar a terra que ele governa para Deus. São todos vaidosos. Eles creem na força do seu braço, eles creem no seu poder, eles creem na riqueza que eles têm. Eles acham que aquilo ali vai durar para sempre. Então, no coração do faraó, Deus simplesmente ficou em silêncio. Deixa, ele quer ir, ele vai. E ele foi indo naquela ganância. Assim Deus endurece o coração do homem. Deus não faz nada. É aí que está o checkmate da questão. Porque quando Deus faz alguma coisa, Deus ainda está tentando convencer aquela pessoa. Mas quando Deus fica calado, só observa e anota nos livros lá que vão ser abertos no dia do grande trono branco. A Bíblia fala que será aberto um livro, livros e mais livros, e um outro livro foi aberto. E foi aberto também o livro da vida. E aquele que não foi encontrado foi lançado no lago de fogo e enxofre. Então, todos esses livros, são tantos livros. Eu acredito que um deles é o da consciência, né? É o livro da consciência. Eu acredito que deve ser alguma coisa do gênio. Porque é onde eles estão escrevendo. Deus está escrevendo, talvez tem anjos de Deus escrevendo tudo isso. Eu não sei como é acontecido no céu. Mas é onde ele está escrevendo a intenção do coração das pessoas no caminhar da vida delas. Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Quer dizer, aquilo que você faz, você vai colher. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram a glória. Olha que Deus não está falando que aqueles que vão entrar na vida eterna são perfeitos, mas ele fala que a vida eterna vai ser dada às pessoas que perseveram em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Não é aquilo que você sente? Se você é uma pessoa verdadeiramente salva, você não gosta de pecar, você não suporta mais o pecado na sua vida. Cada vez que você é corrompido pela sua carne, você fica mal. O seu desejo ardente no seu coração é, meu Deus, eu não quero mais ser assim. Eu não quero mais pecar, eu não quero mais, Senhor. Eu não suporto mais esse corpo do pecado, eu quero viver a justiça. Eu quero ver a justiça e eu quero ser justo. Eu não quero mais encontrar em mim corrupção, mentira, falsidade, pecado, seja ele qual for. E aqui a Bíblia fala que Deus vai dar vida eterna aos que perseveram. Perseverar é forçar, é todo dia. Eu vou. Fazer o bem. Procuram glória. Essa glória que nós procuramos, meu povo, meus irmãos, é a glória eterna. A glória eterna, olha, se você conversa bem com quem que realmente é salvo, você não vai ver essa pessoa falando assim, eu quero ser glorioso um dia, eu quero resplandecer um dia, eu quero ser como o sol, eu quero ser quase que como Deus, né? Porque ele disse que eu sou imagem e semelhança dele. Você não vê isso. Se você conversa mesmo com uma pessoa verdadeiramente salva, ela vai dizer para você o seguinte, eu quero conhecer a Deus. Eu quero conhecer o meu Deus face a face. Eu não vejo a hora de poder agradecer a Ele tudo que Ele fez de bom para mim. É isso que você vê.
Você vai ver essas pessoas desejando o céu, desejando a justiça de Deus, desejando a coisa correta, a vida justa. Quer dizer, nós desejamos ver os atributos de Deus em ação na vida. Então, isso tudo se resume em glória, porque vai ser uma glória eterna. Então, nós desejamos essa glória. Nós desejamos sermos perfeitos, porque a gente já não suporta mais a sujeira do pecado. É o caso, por exemplo, de quem não consegue ficar sem tomar banho nem um dia. Não tem jeito. Todo dia cai a chuva, vem a sol, cai a canivete. Eu tenho que tomar banho. Não tem água, hoje a água foi cortada. Essa pessoa vai lá no supermercado, compra até uma garrafa de 1 litro de água PET, esquenta e joga no corpo e toma banho. Mas sem banho não fica. Se acontece que essa pessoa um dia não toma banho, ela fica doida. Ela começa a se coçar. Às vezes a pessoa é tão limpinha que ela tá sempre perfumada, né? Você já vê esse povo que quando vai tomar banho usa a bucha e aí esfrega com que sabonete, faz aquele tanto de espuma. Como é bonito, né? Gostoso. Quando faz aquele tanto de espuma assim e aquela espumeira e você debaixo do chuveiro, aquela espumeira e aí você enxágua aquela água, aí você vê talvez até uma aguinha meio escurinha assim, porque soa, né? Aí você vê aquele sebo andando embora, aí você vai e enfia, coloca mais sabonete líquido e vai, esfrega e lava aquela espuma. Quando você olha, sua pele tá até meio rajada de tanto que você lavou. Aí você enxágua, depois você passa um creme, né, para tentar hidratar um bocadinho, aí dá uma hidratada na pele. Aí passa 10 horas que você tomou aquele banho, passa um bom tempo, aí você vai, de vez em quando você dá uma ordurada no seu braço, né? Você cheira o braço, assim, ainda tá aquele cheirinho de sabonete. No dia seguinte, quase na hora que você tomou outro banho, você se cheira assim, você ainda tá com aquele cheirinho de sabonete. Você olha assim, você vê que você não tem fedor em lugar nenhum, às vezes você passa a mão debaixo do braço, né? Depois do dia inteiro, ordura, ainda tá cheiroso. Mas aí você ficou sem tomar banho. Você sabe que não é o fim do mundo. Mas aí você já começa a se coçar. Ai, meu Deus, eu tô suja, eu tô suada. Ai, eu não consigo dormir, eu tô toda encebada. Ou encebado. É assim que o santo se sente. Tá, toda vez que a gente desliza, a gente se sente como essa pessoa que sujou, tá encebada, tem alguma coisa que não bate, eu não tô no meu natural, o meu normal hoje não é esse mais, eu preciso ser uma pessoa perfeita. Então o santo, ele deseja esse corpo glorificado, não para brilhar no céu e ser imponente, ser visto, mas simplesmente porque eu não quero mais ser um ser errado, defeituoso, com pecado. Eu não quero mais ter que ser repreendido pelo Espírito Santo porque eu pequei. Eu não quero mais que Deus seja tolerante e longâmino comigo, porque Ele não precisará mais ser isso, porque eu não serei mais errado. Um dia eu quero não ser mais um pensamento de preocupação na mente de Deus para comigo. Mas eu quero que Deus esteja em paz comigo, porque eu vou ser perfeito. Ele não vai precisar mais me repreender, me advertir, me chamar a atenção. Eu não vou mais trazer tristeza ao coração do Espírito Santo, porque eu vou estar perfeito. Eu vou chegar à estatura de Cristo, eu vou ser só alegria para Deus. É como um filho, né? Que quer ser alegria para o pai. É como é bom você ter um filho que é perfeito, né? Que está fazendo sempre tudo perfeito. O pai é sempre satisfeito com o filho. É isso que a gente deseja ser para Deus. Perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que fazem divisão, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Tribulação e angústia. Hoje você vê os maldosos praticando a maldade, eles estão se regozijando nisso. Mas a Bíblia diz que um dia essas pessoas vão ser angustiadas. No inferno, todo mundo está cheio de angústia e tribulação. Esses homens e mulheres hoje em que fazem tanta maldade, sem misericórdia com ninguém, um dia eles vão ser angustiados. Você pode ter certeza, todo o sofrimento que eles estão fazendo passar tantas pessoas na vida deles, no mundo hoje, eles vão receber isso muitas vezes mais. Ao judeu primeiro e também ao grego, glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem,
ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então esse texto aqui está falando para o judeu e para o grego. O grego... Perdoem, irmãos, hoje está tocando campainha aqui toda hora, mas, continuando, essa acepção de pessoas aqui, então, é tanto judeus quanto gregos, e grego aqui está incluindo todos os gentios ou todo aquele que não é judeu. Se você lembra, Deus ele começou com o povo judeu na terra, depois ele partiu para os gentios. Mas aqui no final ele diz que para ele não tem acepção se você é judeu ou se você é gentílico, americano, brasileiro, francês, italiano, japonês, para Deus não tem diferença nenhuma. Porque ele trouxe a disponibilidade da salvação a todos. Essa é a acepção de pessoas que ele não faz. Principalmente porque o judeu achava... E de certo modo, outro dia, não sei quem comentou comigo, disse que o judeu tem essa mania, não sei se são todos e não penso, mas que tem essa sensação que eles são salvos. Existe uma espécie de um orgulho no coração de alguns judeus de acharem que eles são quase que melhores do que o resto da humanidade porque eles são judeus. Eles são o povo que tem contato com Deus, o resto não. Principalmente esses que ainda não creem em Cristo, não creem em Jesus, em Yeshua. O nome de Jesus na língua hebraica, não creem. Então eles acham que o resto do mundo é pagão. Eles não aceitaram nem o próprio Senhor Jesus, dizendo que ele foi alguém que blasfemou contra Deus quando ele disse que ele é o Filho de Deus. Imagina o resto da humanidade. Mas Deus é que ele fala, ele não faz acepção de pessoas. O próprio Deus de Isaac, Abraão e Jacó diz para todos, para os judeus e para os gentios, porque do mesmo jeito tem gentílico pelo mundo aí, cristão no mundo, achando que Israel já não vale mais nada. Já que eles negaram, isso é doutrina, hein, de muitos, que dizem assim, eles negaram a Deus, então Deus fechou o capítulo com eles, então a igreja passa a ser a Nova Jerusalém. Olha para você ver que contradição entre certas cabeças que estão aí pelo mundo. Mas Deus diz, não, meus amados, para mim não tem acepção. Se você é judeu, ou se você é grego ou gentio, para mim você é sempre meu filho, minha criatura. Eu sou o criador, tanto do judeu quanto do gentílico. Então ele diz, assim pois todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. Todos que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Isso serve para nós. Se você é somente um ouvinte do evangelho, você ama ouvir tudo que é bom, mas está só engordando como uma ovelhinha gorda, está lá em Ezequiel capítulo 34, sobre você. Se você está só enchendo o bucho, desculpa a expressão vulgar, mas é a realidade, mas não pratica, você não vai ser salvo. A Bíblia fala que só aquele que pratica a lei vai ser salvo, justificado. Isso serve também àquele que pratica o evangelho, porque o evangelho de Cristo é a lei dos gentios. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, quer dizer, eles são justos por natureza, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. É aqui que está falando. Se a pessoa, ela não tem uma lei, ela não tem nada de evangelho, talvez na verdade, mas ela é justa pela sua própria natureza, não na força do seu braço. São pessoas que a partir do momento que você fala de Cristo para elas, elas não pensam duas vezes, elas sim, eu quero. Mas aqui está falando, quando, pois, os gentios que não têm lei, aqui é a lei de Moisés, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. A Bíblia fala num dos livros dos profetas, eu acho que é Ezequiel, que ele fala que vai chegar um dia que o próprio Deus vai gravar a lei no coração de todos os homens. Então, na eternidade, no futuro, no governo de Deus,
Os homens vão ter a própria lei gravada nos seus corações, vão ter o evangelho gravado nas tábuas do seu coração. Quando nós tivermos os corpos glorificados, vocês podem ter certeza que tudo, né, todos os estatutos de Deus nós vamos ter na nossa natureza nova, na nossa nova natureza. Isso serve também para os judeus, tá? Esses mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos. Consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Olha aí, é o que eu acabei de falar. É por isso que nós temos que vigiar, é por isso que se você se aplica a ler a Santa Escritura, aprender a palavra de Deus, você vai começar a colocar no teu espírito, mas também nos seus pensamentos as coisas de Deus. A palavra de Deus diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio, o coração é a alma. Meu querido, minha querida, eu não sei qual que era a sua maior fraqueza quando você era do mundo, tá bom? Vamos imaginar, tá? Que a sua fraqueza era uma coisa por carro. Imagina que você era apaixonada por carro e você fazia de tudo, todo ano você fazia dívida para tocar de carro e fazia o rebuliço que precisava para ter um carro novo, e aí a sua vida era idolatrar aquele carro, né? Por roda nova, todo dia comprar um acessório para o carro, você gastava mais dinheiro com shampoo para lavar o carro do que para lavar a sua cabeça, e fazia fotografia, põe no Facebook, e a sua vida era rodar lugares com feiras de carros e ficava vendo carro novo, enfim, a sua vida era dedicada a isso, ok? Mas aí o que acontece? O seu coração, então, quando alguém viesse a falar com você, você só falava de carro. A pessoa ficava olhando para você e você só falava de carro, carro daqui, carro dali, carro de cá, carro de lá. Então o mesmo acontece, se você teve um pecado na sua vida, por exemplo, um pecado de âmbito sexual, você só pensava naquilo. É o caso de pessoas que caminham pela rua, tudo quanto vê já põe maldade. Já imagina, tem fantasia, às vezes até com uma árvore, de tanto que pensa nisso. Agora, a gente tem que pegar essa predisposição natural do homem, que é se afeicionar a alguma coisa, e transferir ela para Deus. Porque se você passa a passar essa tendência sua, predisposição a se apaixonar por algo e colocar Deus, você vai se apaixonar pela palavra. E ali você passa a ser uma pessoa que só fala de Deus, e só quer saber de Deus, e só vive por Deus nessa terra. Meus amados, não sei se vocês perceberam, para mim está uma manhã bem agitada aqui. Toda hora uma interrupção. Eu entrego essa palavra porque eu terminei esse texto de Romanos. Provavelmente nos próximos dias eu vou ver bastante coisa com os irmãos aqui do livro de Romanos, que é uma escola de vida para nós. Eu aconselho a você também, sabe, a tirar esses dias e ler o livro de Romanos. Leia as escrituras no livro de Romanos, tem muita coisa boa para a gente aprender. É a parte, Romanos e em diante, né? É a parte que eu mais gosto da Bíblia, porque é onde a gente mais aprende para si mesmo, como se comportar nessa terra para com Deus. Então, meu querido, espero ter aprendido que Deus ele vai julgar teu coração, vai julgar as intenções do teu coração. Então, se você tem tido um coração pérfido, um coração corrupto, um coração amante das coisas do mundo, comece a clamar ao Espírito Santo perdão e peça a Ele para que Ele mude isso na sua vida enquanto é tempo. Porque, para terminar o áudio, eu posso dizer só uma coisa. Jesus Cristo está voltando para arrebatar a sua igreja. E Ele precisa encontrar você segundo a estatura justa para te levar, senão você fica. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe você com sabedoria, discernimento, entendimento, maturidade espiritual, perseverança, fé e amor no Senhor. Amém, amém e amém.